É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Não nos cansamos de dizer que os irmãos devem ver esta pré-aula, ler a revista das lições bíblicas, acessar os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no site do portal Escola Dominical, cujo endereço é colocado aí ao longo da exposição. Também não deixe de acessar as redes sociais do portal Escola Dominical, o LinkedIn, o Twitter e o Facebook, onde nós colocamos links de outras pré-aulas, de outras videoaulas, de outros textos de apoio. E durante a semana, tendo alguma dúvida, acesse a sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso. Se o irmão não é cadastrado, constará ali como convidado, mas coloque ali a sua pergunta e nós estaremos, na medida do possível, respondendo estas questões. E no sábado à noite, não deixe de assistir a aula ao vivo, diretamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo, onde interativamente, às 19 horas, hora de Brasília, o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas, principalmente, não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, comparecer na Escola Bíblica Dominical, porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina, ensinando enquanto evangeliza. Não coloque este vídeo no lugar da aula. Professor, você foi o escolhido pelo Senhor para ministrar a aula aos seus alunos. Ore, estude e Deus usará o irmão para poder ajudar na edificação, no aperfeiçoamento dos santos da sua classe da Escola Bíblica Dominical. Também convidamos os irmãos a ouvirem a leitura diária. Todo dia nós postamos no site do portal Escola Dominical um comentário sobre a leitura diária daquele dia, que é proposta pelo setor de educação cristã da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nós temos visto que poucas pessoas acessam essa leitura diária, que serve não só para a preparação da aula da Escola Bíblica Dominical, mas também para a nossa meditação, para a nossa devoção bíblica diária. Esse trimestre nós estamos estudando o tema Fé e Obras, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. O comentarista é o pastor Eliezer de Lira e Silva, pastor das Assembleias de Deus, lá em Curitiba, na capital do estado do Paraná, e também o coordenador do projeto missionário Ide em Sinai, em Moçambique, na África. E hoje estaremos estudando a lição de número 11, o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Finalizando, então, o estudo do 4º capítulo da Epístola Universal de Tiago. Então, vamos estudar a passagem de Tiago 4, de 11 a 17. Conforme nós temos visto ao longo deste trimestre, Tiago, a partir do capítulo 3 da sua epístola, está a nos indicar os perigos que cercam a vida cristã, a vida espiritual sobre a face da terra. Nós cremos em Jesus, fomos salvos por ele, e agora nós temos de caminhar para o céu. Mas nesta caminhada, nesta peregrinação terrena, existem alguns perigos que nos cercam. E Tiago está estudando estes principais perigos, está alertando os crentes a respeito destes perigos que nos cercam nesta nossa jornada para a glória celestial. Nós já vimos o perigo da língua, nós já vimos o perigo da sabedoria terrena, nós já vimos o perigo na semana passada, né? Nós estudamos a lição de número 10, onde nós vimos o perigo da presunção humana. A presunção humana que pode tanto se demonstrar na falta
de amor ao próximo, na autossuficiência, na natureza pecaminosa, na carne, como também pode se demonstrar no atrevimento espiritual, como nós falamos, que é quando nós ou deixamos Deus de lado, ou então queremos que Deus satisfaça os nossos caprichos. Hoje nós vamos estudar o quarto perigo. O quarto perigo, que é uma decorrência da questão do domínio da carne na vida do ser humano. Nós vimos na semana passada que quando a carne domina, quando a natureza pecaminosa domina, ou nós não vivemos como se Deus não existisse, ou então somos atrevidos a ponto de querer que Deus satisfaça os nossos caprichos. E na lição de hoje nós vamos ver que o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Ou seja, nós temos que reconhecer o senhorio de Deus, a soberania de Deus. E aí nós temos o quarto perigo, que é essa presunção humana. Não é? Se a natureza pecaminosa, a conduta pecaminosa é o terceiro perigo que Tiago apresenta, o domínio da carne, a carne nos faz ter uma presunção humana. E esta presunção humana, ela pode se apresentar, e ela se apresenta em dois comportamentos. E é disso que Tiago vai falar aqui nesse trecho da sua carta. Esta presunção humana, que é o quarto perigo na nossa peregrinação terrena, que pode nos fazer perder a salvação, esta presunção humana ela pode se materializar, se exteriorizar, porque lembramos todos que Tiago sempre diz a respeito das ações, das atitudes, dos comportamentos. A realidade interior do homem ela é revelada através de atitudes, de comportamentos. E esta presunção humana ela é demonstrada, ela é manifestada através de dois comportamentos que Tiago irá repreender e censurar e mostrar que são comportamentos que comprometem a nossa salvação. É o falar mal do próximo e o elaborar projetos e planos à revelia de Deus. Então, a presunção humana, ela se exterioriza, ela se manifesta na vida do ser humano através da maledicência, do falar mal do próximo e através da elaboração de projetos ou de planos à revelia de Deus. São estas duas atitudes que Tiago vai dissertar sobre elas e sobre as quais nós iremos tratar nesta lição, para lembrar que o julgamento e a soberania pertencem a Deus. Tiago começa esta passagem dizendo o seguinte: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Ao falar sobre a presunção humana, ao falar sobre estas duas atitudes que demonstram a presunção humana, Tiago começa a sua dissertação, o seu ensino, dizendo que nós não devemos falar mal uns dos outros, porque quem fala mal do irmão julga a seu irmão e já então não é um observador da lei, mas um juiz. Tiago está a nos mostrar, irmãos, que o homem, quando se deixa dominar pela carne, e nós vimos isso na lição passada, quando ele se deixa dominar pela carne, ele pensa somente em si, no seu eu. Porque o que é a carne? É aquela natureza pecaminosa que nos faz levar ao pecado e que nos
leva a querer satisfazer todos os nossos desejos, todos os nossos instintos, a chamada concupiscência da carne. E por que nós vivemos desta maneira quando estamos na carne, pensando só em nós mesmos? Porque nós queremos ser iguais a Deus. É a velha mentira satânica de quem quer ser igual a Deus. Deixa Deus de lado. Entende que ele é autossuficiente e que ele pode, por si só, fazer o que quer e o que não quer. Ele se acha, como dizem os jovens e adolescentes dos nossos dias. E o homem que vive sob o domínio da carne, o homem que é egoísta e individualista, pensa em si mesmo, ele tem algumas características. A primeira característica é que, como ele pensa em si mesmo, ele não tem motivo algum para amar o próximo, ou se achar igual ao próximo. Ele só pensa em si mesmo. Ele quer a sua própria satisfação. Por isso, se ele não leva em conta a existência de Deus, que dirá a existência do próximo? E aqui nós temos uma realidade de que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele mostra muito bem isso. Lá em 1 de João, capítulo 4, versículo 20, ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu só posso levar em conta o próximo, eu só posso reconhecer a existência e a dignidade do próximo se eu reconheço a existência e a dignidade de Deus. Se eu vivo como se Deus não existisse, também eu vivo como se o próximo não existisse. Então, eu não levo em conta o próximo. Quem está sob o domínio da carne, ele só se ama a si mesmo. É o que os teólogos chamavam na Idade Média da filáusia, o amor de si mesmo. É um amor desordenado. Eu e depois eu também. Este é um amor que não leva em conta Deus, e se não leva em conta Deus, que é o Criador, que dirá as demais criaturas. Quando Tiago está dizendo aqui, não faleis mal uns dos outros, ele está mostrando que o homem carnal, ele não considera o próximo. Ele não leva em conta o próximo. Ele só leva em conta a si mesmo. Ele não pensa nem em Deus, que dirá no próximo. É por isso que João diz que quem diz que ama a Deus, mas não ama o próximo, na verdade não ama a Deus. Pois o próximo ele vê com os olhos carnais, com os olhos físicos. É alguém que está ali junto dele a cada momento. Mas Deus está noutra dimensão, numa dimensão espiritual. Se ele não leva em conta o próximo e nem o ama a quem ele vê, que dirá a Deus? É por isso que hoje nós vivemos, irmãos, dias de extrema individualidade. Um individualismo crescente, em que as pessoas não têm qualquer respeito pelas outras, em que as pessoas não estão nem aí com as outras pessoas, só querem a sua própria satisfação. Por quê? Porque elas vivem como se Deus não existisse. O ateísta prático, que é esse que vive como se Deus não existisse, que não está nem aí com o que Deus manda, com o que Deus quer, que faz o que bem entende na sua vida, também não está nem aí com o que o próximo quer, com o que o próximo precisa, porque ele só pensa em si próprio. É esta triste situação dos nossos dias, que já tinha sido profetizada pelo apóstolo Paulo, lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Ele diz assim, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos.
porque haverá homens amantes de si mesmos. E por serem amantes de si mesmos, são avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores e cruéis, incontinentes, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Quem é dominado pela carne, e nós vivemos dias de multiplicação da iniquidade, como Jesus profetizou no sermão escatológico, o pecado tem se multiplicado, e como o pecado tem se multiplicado, o domínio da carne tem se multiplicado, são muitas, milhares e milhares, milhões e milhões de pessoas que vivem desta maneira. Este ponto aqui dos últimos dias, os tempos trabalhosos que diz Paulo, é o retrato da nossa sociedade, é o retrato do nosso mundo, onde as pessoas não querem saber umas das outras, em que as pessoas querem somente o seu bem-estar, o prazer a todo custo, e não levam em conta o próximo. Não pensam no próximo. Não têm sequer consciência moral da existência do próximo. Esta é a primeira característica do homem dominado pela carne. A segunda característica do homem dominado pela carne é que, como ele se acha igual a Deus, ele se considera o parâmetro do certo e do errado. Existe aí um lema que, infelizmente, alguns crentes colocam nos seus carros, achando que isso é muito bom, mas isso é a mentalidade mundana, que diz assim: Deus fez a vida para cada um cuidar da sua. Isso é um conceito, irmãos, da mentalidade humana, da mentalidade carnal que nós estamos dizendo isso. Deus nos deu a vida para que nós, a exemplo de Cristo, demos as nossas vidas pelos outros. Nós temos que ser altruístas e não egoístas. E o egoísta, ele diz o que é certo e o que é errado. O que é certo e o que é errado é o que está de acordo com seus interesses. O homem sob o domínio da carne, ele não admite que alguém lhe diga o que é certo e o que não é. O que mais nós vemos nos dias de hoje são as pessoas dizerem assim: olha, eu sou dona do meu nariz. E esse discurso que nós temos aí da tolerância, em que as pessoas dizem: olha, nós temos que tolerar o modo de vida de cada um, não podemos fazer qualquer consideração a respeito da vida de cada um, porque cada um é senhor de si. Isto é uma inverdade, irmãos. O certo e o errado é determinado por Deus, porque Deus é o soberano, Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas quem está na carne, quem está no pecado, se acha igual a Deus e ele determina o que é certo e o que é errado. E hoje em dia, a intelectualidade deste mundo diz que não há verdade. Diz que a verdade é uma questão de consenso. Diz que a verdade é um acordo entre as pessoas. Que não há verdade. Mas isso é uma mentira muito grande. É o homem sob o domínio da carne. Mas o homem sob o domínio da carne, além de não levar em consideração o próximo, e além de se achar o parâmetro do certo e do errado, ele também se considera superior ao próximo. O próximo é um mero instrumento para ele satisfazer as suas vontades. O outro só existe como um instrumento, como um meio para que eu satisfaça as minhas vontades, para que eu satisfaça os meus caprichos. Eu reduzo o outro a um mero objeto, a uma mera coisa que está aí ao meu serviço. Este homem, sob o domínio da carne, que se acha igual a Deus, que não leva em conta o próximo, que se acha o parâmetro do certo e do errado, e que
usa o outro apenas como um objeto, como um instrumento da satisfação da sua vontade, é este homem que fala mal do próximo. Quando nós falamos mal de alguém, em primeiro lugar, nós estamos nos considerando o parâmetro do certo e do errado. Se eu falo mal de alguém, é porque eu me considero, como diz Tiago, juiz. Sou eu quem digo o que é certo e o que é errado. Quando eu falo mal de alguém, eu me considero igual a Deus. Pois só Deus é o juiz. É o que Tiago diz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Mas quando eu falo mal de alguém, eu me coloco na posição de juiz. Sou eu quem digo o que é certo e o que é errado. E se eu falo mal de alguém, é porque este alguém não está satisfazendo a minha vontade. É porque este alguém não está de acordo com os meus interesses. É por isso que eu falo mal dele. Porque ele é um impedimento, ele é um obstáculo à satisfação dos meus caprichos, à satisfação das minhas vontades, dos meus desejos, como se eu fosse Deus e tudo que eu quisesse tivesse que acontecer. Este que é o problema, irmãos. Quando eu falo mal de um irmão, é porque eu estou me pondo no lugar de Deus. Porque eu estou dizendo o que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Só que é Deus, o soberano, o criador de todas as coisas, quem diz o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Foi assim que ele procedeu com o primeiro casal. Lá em Gênesis, no capítulo 3, no capítulo 2, no versículo 16 está escrito: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus ordenou. É Ele quem estabelece o que é o certo e o que é o errado. Ele dá ao homem o livre-arbítrio, o direito de escolher entre fazer o certo e o errado. Mas é Ele quem diz o que é o certo e o que é o errado, o que é o bem e o que é o mal. Porque Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é quem criou todas as coisas, e todas as coisas pertencem a Ele. É o que o salmista diz no Salmo 24, versículo 1. O salmista diz assim: Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Tudo é de Deus, porque Ele criou todas as coisas. E é Ele quem estabelece a ordem. A ordem, tanto natural quanto a ordem moral. E é Ele quem diz o que é o certo e o que é o errado. E, portanto, é Ele quem pode julgar o que é o certo, julgar as pessoas. E Ele o fará. Todos os seres humanos serão julgados por Deus. Os remidos, os salvos na pessoa de Jesus Cristo, serão julgados no tribunal de Cristo. Aqueles que participarem da primeira ressurreição. Aqueles que não participaram da primeira ressurreição serão julgados no juízo do trono branco, que está lá em Apocalipse capítulo 20. Por quê? Porque Ele é o juiz de toda a terra. É assim que Abraão, o amigo de Deus, chama o Senhor. Lá no livro do Gênesis, no capítulo 18, no versículo 25, longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? O juiz de toda a terra é Deus, porque Ele criou todos os homens.
porque ele estabeleceu o que é o certo e o que é errado, e, portanto, só ele pode julgar as pessoas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, nos colocar no lugar de Deus. Quando eu falo mal de um irmão, eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu estou sendo o parâmetro do certo e do errado, do bem e do mal, quando, na verdade, eu não posso fazer isso, porque eu sou servo, eu sou criatura, eu não sou o Criador. Só o Criador pode julgar as suas criaturas, porque ele é o parâmetro do bem e do mal, do certo e do errado. Quando eu falo mal de um irmão, eu sou um homicida. É o que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. E mais uma vez nós vemos Tiago evocando o Sermão do Monte. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Jesus, aprofundando a lei de Moisés, é isso que ele faz no Sermão do Monte, ele aprofunda, ele dá o verdadeiro sentido da lei de Moisés. Ele pega o 6º mandamento, que é não matarás, que era interpretado como retirar a vida biológica, física de alguém. Então, o homicídio é matar uma pessoa, tirar a sua vida física, a sua vida biológica. Mas, na verdade, Jesus diz que matar o irmão, matar o próximo, é mais do que retirar-lhe a vida física ou a vida biológica. É retirar-lhe também a dignidade, é retirar-lhe também a moral, é atentar contra a sua dignidade, porque todo homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E então Jesus disse que se eu ficar com raiva de um irmão sem motivo, eu também sou réu de juízo. Eu também quebro o 6º mandamento. Porque eu vou atacar a honra, a dignidade, a moral do próximo. E eu vou atingi-lo na sua vida, que não é simplesmente a vida física, a vida biológica, mas é também a vida moral. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus como eu. E se eu o ataco, se eu fico com raiva dele sem motivo, eu estou atacando a sua condição de próximo, desconsiderando o próximo. E isso é como se eu vivesse como se ele não existisse. Eu estou matando na minha mente. E assim também se eu o chamar de raca. Raca é uma palavra aramaica que quer dizer, a Bíblia de Estudo Palavra-Chave diz que raca significa homem vazio, homem sem valor. Eu chamo aquela pessoa de um homem sem valor. Eu o desvalorizo, eu o menosprezo, eu o difamo. E se eu chamá-lo de louco, dizendo que ele é um homem sem juízo, que ele não é digno de ser humano, eu estou fazendo um julgamento e eu sou homicida. Por quê? Porque neste gesto eu demonstro que eu não amo o meu próximo. Eu estou odiando o meu próximo. Eu estou atacando o meu próximo, querendo o seu fim. E em razão disso, eu sou tão digno de repreensão quanto o homicida. João, na sua primeira carta, ele fala exatamente isso. Que aquele que não ama o seu irmão é homicida.
aquele que não ama o seu irmão, ele é homicida. João, ele diz isso, completando aqui o ensino de Jesus. Nós consideramos o homicídio, a morte de alguém, a maior desonra, a maior demonstração do menosprezo pelo próximo, do ódio pelo próximo. Quem mata alguém está demonstrando todo o seu ódio, todo o seu menosprezo com o próximo. Mas Jesus diz que quem fala mal do irmão, quem o chama de raca, de homem sem valor, quem o desvaloriza, quem o chama de louco, é tão homicida quanto aquele que deu um tiro em alguém ou uma facada fatal em alguém. Porque ele também demonstra que aborrece, que odeia o seu irmão. Lá em 1 de João 3:15 está escrito: qualquer que aborrece seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Por isso, irmãos, não devemos falar mal dos irmãos. A maledicência é um homicídio, é uma demonstração do ódio, do domínio da carne que está entre nós. Não podemos jamais considerar o outro menor do que nós, inferior a nós, porque nós somos tão criaturas quanto ele. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Devemos amar o próximo, querer o bem dele, falar bem dele. Ou se não puder falar bem dele, ficarmos calados e orarmos a Deus para que ele mude o seu procedimento, para que nós possamos falar dele. Jamais poderemos dizer que o próximo não vale coisa alguma, que é desprezível, que é indigno. Jamais podemos ter esse comportamento. Tiago diz que quando nós falamos mal do irmão, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós nos condenamos a nós mesmos. O Senhor Jesus disse que esse réu, que quem age dessa maneira é réu de juízo. Ou seja, está sujeito ao juízo. E aí nós nos lembramos das palavras de Jesus, que diz assim, ainda no Sermão do Monte, no capítulo 7 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Quando nós indevidamente nos colocamos no lugar de Deus e menosprezamos ou desprezamos o próximo, nós ficamos sujeitos ao juízo. Não só o juízo de Deus, mas também o juízo dos homens. E se nós formos cruéis com o próximo, aquilo que nós semearmos, nós colheremos. Quanto mais duro e rigorosos formos com o próximo, também sofreremos este mesmo rigor, esta mesma dureza. Guarde bem isso. Jesus diz que nós somos réu do sinédrio. Estamos sujeitos à morte. Porque só o sinédrio podia condenar à morte. E mesmo assim, nos dias de Jesus, nem a morte só com a aquiescência do governo romano. Por isso que Jesus foi levado pelo sinédrio a Pilatos. E aqui nós estamos falando de morte espiritual, irmãos. Não fale mal do irmão. Não seja maledicente. Porque você está comprometendo a sua própria salvação. Quando você diz que aquele homem é vazio, que aquele homem é sem valor, que aquele homem é indigno, você está permitindo que Deus considere você vazio, sem valor e indigno. E nós somos vazios, sem valor e indignos. Eu já tenho dito aqui, disse na aula passada, mas vou repetir aqui, Isaías 40:17. Todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada e como uma coisa vã.
Cuidado. Quando você taxa o outro de nada, você permite que Deus diga que você realmente é menos do que nada. Porque nós somos menos do que nada. A graça de Deus é que nos permite a salvação. A graça de Deus é que nos vai levar a conviver com Ele eternamente. Mas se você desconsidera o próximo, se você desconsidera Deus e se coloca no lugar de Deus, você abre a possibilidade de Deus tratar você com o que você merece. E aí nós estamos perdidos, porque nós só merecemos o fogo do inferno. É por isso que Jesus diz que aquele que trata o outro como louco e como raca, ele é réu do fogo do inferno. É um grande perigo que nós estamos correndo, irmãos. Cuidado. Se você se deixar dominar pela carne e se colocar no lugar de Deus e falar mal de Deus, mal do próximo, mal do irmão, você está assinando a sua própria sentença de morte. Paulo, escrevendo lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 8, ele diz assim: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Quando eu falo mal de um irmão, eu me coloco como Deus. Eu estou sob o domínio da carne. É a presunção humana. E isso faz com que eu receba, desculpe-me, eu receba a morte como prêmio. Eu receba o desagrado de Deus como prêmio. E da maneira como eu julguei o próximo, eu serei julgado e serei condenado. Não é esta a posição que nós devemos ter. Porque não foi esta a posição que teve o Senhor Jesus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Porque Jesus fez assim. Jesus, sendo superior a nós, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, que era superior a nós, que é Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se humilhou, assumiu a forma de servo, a forma de homem, e como homem se humilhou por nós, até a morte de cruz, se fazendo maldito por nós. É este mesmo sentimento que nós devemos ter. Considerar os outros superiores a nós mesmos. E assim, nós estaremos agradando a Deus, seguindo a inclinação do Espírito, que é vida e paz. Cuidado, meu irmão. Muito cuidado. Mas tem outra coisa. Quando nós falamos mal do irmão, nós nos colocamos na condição de juiz. E só Deus é juiz, como nós vimos lá em Gênesis 18 e 25. E é interessante aqui nós estudarmos esta questão, porque nós não podemos julgar o irmão. Não podemos nos colocar no lugar de Deus. Mas este pensamento do juízo tem trazido dois equívocos, dois pensamentos equivocados. Porque algumas pessoas dizem: eu não posso julgar o irmão, então eu não posso fazer nenhum julgamento. E outras pessoas dizem: então nenhum crente pode ser juiz, por exemplo, juiz de direito, ou um árbitro.
porque você estará julgando. Nós devemos ver esses dois pensamentos aqui. O primeiro pensamento é o seguinte: Deus nos fez ser pensantes. Lá em Gênesis, no capítulo 2, a Bíblia diz assim, versículo 19: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado e as aves dos céus e a todo animal do campo. Então, o que a gente percebe aqui? Que Deus fez o homem com a capacidade de pensar. E o homem descobriu isso quando Deus lhe mandou dar nome aos seres. E aí ele percebeu que ele podia pensar, que ele tinha criatividade, que ele tinha inteligência. E quem pensa, irmãos, faz julgamentos. Quando eu digo assim, olha, este copo está meio cheio, eu estou fazendo um julgamento. Este copo está meio cheio. Eu peguei a ideia de copo, a ideia de plenitude, e eu fiz um julgamento e cheguei a uma conclusão. Este copo está meio cheio. É o que a lógica chama de juízo. Quando eu digo Deus é bom, eu estou fazendo um julgamento. Eu peguei a ideia de Deus, a ideia de bondade, e vi que a ideia de Deus e a bondade se coadunam. Por isso eu digo, Deus é bom. Então é impossível que o homem não faça julgamentos, porque ele foi criado por Deus para pensar. E Deus não iria proibir o homem de fazer julgamentos se ele criou o homem para pensar. Ele seria contraditório. Quando a Bíblia diz a respeito de nós julgarmos ao irmão, ela está não nos impedindo de fazer julgamentos, mas sim de nós nos colocarmos com o critério do julgamento. E aí é que está o errado. E a gente vê bem isso quando João, no capítulo 7, no versículo 24, reproduz aqui as palavras de Jesus. Jesus diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aqui fica bem claro o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte, quando ele diz, no capítulo 7, versículo 1 de Mateus: não julgueis para que não sejais julgados, porque na medida, com o juízo que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. O que Jesus condena aqui é o julgamento feito com base na carne, com base no eu. Eu me coloco no lugar de Deus e eu digo o que é o certo e o que é o errado. Eu digo qual é a medida, o parâmetro do julgamento. Quando Tiago diz, não julgueis a seu irmão, não faleis mal uns dos outros, ele está dizendo, olha, você não pode se fazer de juiz. Você não pode tirar a reta justiça, que é o critério do julgamento, para colocar os seus interesses, os seus caprichos. Quando eu falo mal de um irmão, eu me coloquei no lugar de Deus. E eu digo qual é o parâmetro do certo e do errado. Isto é que Tiago diz que nós não devemos fazer. Mas nós podemos julgar e julgamos, porque nós somos seres racionais, mas nós temos que julgar de Jesus segundo a reta justiça. Ou seja, segundo a palavra de Deus. Segundo os parâmetros divinos. Então, quando alguém mente, nós dizemos, ele é um mentiroso, ele é um pecador. Eu não estou fazendo um julgamento do irmão, eu estou julgando segundo a reta justiça. Eu estou falando a verdade. E falar a verdade é necessário. E a verdade é a palavra de Deus. Eu não posso falar mal de um irmão, mas eu devo falar a verdade. Falai a verdade. Lá em Zacarias 8:16, o profeta, ele nos dá essa ideia.
Olha lá, 8:16 de Zacarias. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu companheiro. Executai juízo de verdade e de paz nas vossas portas. Estão vendo? Nós devemos falar a verdade e julgar segundo a verdade. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 25, Paulo diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que nós devemos falar é a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. Fazer julgamentos conforme a palavra de Deus. E aqui no nosso esboço nós fizemos uma analogia com a teoria da separação dos poderes de Charles de Secondat, conhecido como Barão de Montesquieu. Todos nós conhecemos este grande filósofo político francês que elaborou a teoria da separação dos poderes. Ele dizia que para que o governo, o Estado, não seja tirânico, para que não oprima o povo, é necessário que nós dividamos os 3 poderes do Estado em órgãos diferentes. O poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. O poder legislativo é aquele que faz as leis. O poder executivo, aquele que coloca as leis em prática. E o poder judiciário, aquele que faz cumprir a lei quando ela é desobedecida. Dizia Montesquieu que se cada um destes poderes for separado por órgãos diferentes, nós não teremos a opressão do povo. E assim se desenvolveu a democracia. Aqui no Brasil é assim, nós temos a cláusula pétrea da Constituição, a separação dos poderes. Pois bem, Tiago nos diz que quando nós falamos mal de um irmão, nós nos colocamos no lugar de Deus, que é o Todo-Poderoso. Porque é Ele quem faz as leis. Ele é o poder legislativo. É Ele quem faz cumprir as leis se elas forem desobedecidas, porque Ele julgará a todos os homens. E cabe a nós, tão somente, cumprir a lei. Nós somos observadores da lei. Nós somos súditos do Senhor dos Exércitos, que é o Rei de todo mundo. Nós devemos colocar as leis em prática como servidores do Senhor, que nos manda colocar as leis em prática. Agora, quando eu falo mal de um irmão, eu crio a lei. Não é mais a lei de Deus, não é mais a reta justiça. É a minha lei, a lei do meu eu. Os meus interesses. Eu crio esta lei. E é aí que está o perigo. E é aí que nós perdemos a nossa salvação. Não é quando nós fazemos julgamentos, porque nós pensamos, mas quando nós fazemos os julgamentos conforme leis que nós mesmos criamos e queremos fazer cumprir e colocar em prática. E só Deus é o Todo-Poderoso. É Ele quem tem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Ele é o Todo-Poderoso. É assim que Ele se fez conhecer pelos patriarcas. Lá em Êxodo, capítulo 6, versículo 3, Deus revela isto para Moisés. E eu apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui perfeitamente conhecido. Quando Deus revela o seu nome a Moisés, Yahvé, Ele está dizendo, olha, para Abraão, Isaac e Jacó, eu me apresentei como El Shaddai, o Todo-Poderoso. E não só a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas também a Jó. Se nós formos lá no livro de Jó, no capítulo 5, entre muitas referências, né? No versículo 17, ele diz assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso. E o próprio Jó, no capítulo 6, versículo 4,
porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim. Como Todo-Poderoso, Deus se apresentou aos patriarcas. E nós devemos lembrar que Ele é o Todo-Poderoso. Por isso nós não podemos criar uma lei e com base nesta lei julgar as pessoas. É por isso que Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Julgar, nós julgamos porque pensamos. Mas o nosso juízo tem que ser o juízo da verdade. Nós temos de falar a verdade. Falar mal do irmão é se colocar no lugar de Deus e criticar o irmão porque ele não satisfaz os nossos interesses. É disso que Tiago e Jesus estão a falar. O outro conceito errado é dizer que, por isso, nenhum crente pode ser juiz de direito, nenhum crente pode ser árbitro, fazendo julgamentos, porque nós não podemos julgar. Se fosse assim, Deus não teria criado juízes em Israel. Lá em Deuteronômio 16 e 18, Moisés dá a seguinte determinação ao povo, em nome de Deus. Juízes e oficiais porás em todas as tuas portas que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Então, se fosse proibido do salvo, do povo de Deus, ter pessoas que são juízes, Deus não iria mandar colocar juízes em Israel. E aí outras, muitas referências aqui, que nós colocamos no esboço. O que Deus proíbe é que nós nos façamos legisladores e juízes. Que nós criemos uma lei de acordo com a nossa carne e com o nosso egoísmo. E com base nisso julguemos as pessoas. Até porque, irmãos, nós não podemos julgar as pessoas em si, mas temos que julgar as condutas. E aí é que está a grande diferença, e essa diferença não tem sido observada. Quando nós usamos a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade como critério de julgamento, nós julgamos as atitudes das pessoas e não as pessoas em si, porque nós não conhecemos as pessoas, nós não criamos as pessoas e por isso nós não podemos julgá-las em si mesmas. Isso só Deus fará no tribunal de Cristo, no juízo do trono branco. Nós devemos julgar as atitudes das pessoas. Por isso que nós dizemos, aquela pessoa mentiu, ela pecou. A mentira é pecado. Nós devemos condenar a mentira e não a pessoa. Nós não podemos dizer aquela pessoa vai para o inferno, aquela pessoa está no céu. Nós não temos esta capacidade, irmãos. Isso pertence a Deus. É verdade que pelos frutos nós conhecemos se uma pessoa serve a Deus ou não. Mas não podemos colocá-la no céu ou no inferno. Isso compete a Deus. Nós devemos julgar as condutas e não as pessoas. E aí nós temos dois erros que têm sido cometidos. O primeiro é o julgamento das pessoas. Nós colocamos as pessoas no céu ou no inferno, conforme elas nos agradem ou não, conforme elas nos satisfaçam os nossos caprichos ou não. E esse comportamento é o comportamento que Jesus recriminou, é o comportamento dos fariseus. Os fariseus que eram assim. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vemos essa circunstância. Lá em Lucas, capítulo 18, a Bíblia fala assim, e disse também, versículo 9, e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano.
O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Quando eu julgo a pessoa me colocando como parâmetro, veja bem que Jesus descreveu esta parábola para mostrar aqueles que se confiavam em si mesmos, que se colocavam no lugar de Deus e se punham como parâmetro, como medida do certo e do errado. Olha que o fariseu diz: eu não sou como este publicano, eu não sou como os homens injustos, roubadores. Ele se colocava como parâmetro de santidade. Ele se colocava como parâmetro do certo, do bom. É este julgamento que Tiago está condenando. E aí, Jesus diz: ele não saiu justificado. Quem se porta desta maneira não alcança a salvação. É grave, irmãos. Esse é o primeiro erro. É julgar as pessoas se medindo como parâmetro. O segundo erro é deixar de julgar as atitudes. Muitos dizem: olha, como eu não posso julgar, toleram o pecado, aceitam o pecado. Eu não posso julgar. Tem muitos lugares aí hoje que obreiros não disciplinam os crentes. Não, quem julga é Deus, eu não posso julgar. Errado. Errado. Você tem que julgar as atitudes, porque a Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a reta justiça. Devemos fazer como o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5. Havia esse comportamento na igreja de Corinto. Havia um homem que estava abusando da mulher da mulher do seu pai. E o povo não fazia nada, deixava. É o que acontece em muitas igrejas hoje. Não podemos julgar, Deus há de julgar. Não é assim. Veja o que está escrito. Paulo diz assim, versículo 3 do capítulo 5 de 1 Coríntios: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E ele continua dizendo assim, no versículo 13: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Ele diz que é um iníquo. Ele condena a atitude pecaminosa daquele homem, que está em desacordo com a palavra de Deus, e ele não poderia manter-se na convivência da igreja. Isso é um julgamento segundo a reta justiça, e um julgamento da atitude daquela pessoa. Seja o seu entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo. Paulo não odeia aquela pessoa. Paulo não quer o mal daquela pessoa. Mas ele condena a atitude daquela pessoa. Tanto é que na segunda carta, ele volta a falar desse assunto, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe ao tal esta repreensão feita por muitos. De maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E para que isso vos escrevi também, para que por esta prova saber se sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa também eu,
porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado por amor, do amor de vós o fiz, na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele agora diz, para que aquele Nico que já estava arrependido, fosse reconciliado, fosse perdoado, retornasse à comunhão da igreja. Porque Paulo amava o próximo, mas condenava a atitude. É isso, irmãos, nós amamos o pecador, mas devemos aborrecer o pecado. Julgar, segundo a palavra de Deus, julgar as atitudes e não as pessoas. Porque nós não podemos nos arrogar o lugar de juiz que é somente de Deus. E mais uma coisa para encerrarmos este primeiro lado da presunção humana. É que quando nós nos fazemos de julgadores, de juízes, nós nos condenamos. E mais uma vez nós vamos ver como Paulo e Tiago estão de acordo, principalmente a Epístola aos Romanos. Em Romanos capítulo 2 está escrito: portanto és inexcusável quando julgas, ó irmão, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Quando nós nos colocamos como parâmetro de julgamento, nós nos condenamos a nós mesmos. Porque aquilo que nós criticamos do outro, nós também fazemos. Porque nós somos tão imperfeitos quanto eles, tão pecadores quanto eles. É por isso que quando nós nos julgamos a nós mesmos, nós estamos assinando a nossa própria sentença de morte. Mas, além do falar mal do irmão, Tiago mostra a presunção humana, que é este quarto perigo da nossa peregrinação terrena, no planejamento e nos planos à revelia de Deus. E aí, no capítulo 4, versículo 13, ele diz assim: e agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda a glória, tal como esta, é maligna. É por isso que nós dissemos que este quarto perigo é a presunção. A palavra presunção vem da raiz latina sum, que quer dizer tomar, agarrar, apoderar-se, apropriar-se. É exatamente isso que nós temos falado aqui. Aquele que toma o lugar de Deus, que se acha igual a Deus, é presunçoso. E a palavra aqui no original grego, presunções, aladizoneia, quer dizer fanfarrão, aquele que confia em si mesmo, aquele que é soberbo, que é orgulhoso. É o sentimento da autossuficiência que vem da carne. Então, presunção é essa falta de modéstia, esta confiança excessiva em si mesmo. E é o que acontece. Quando alguém diz assim, faz um plano ou um projeto sem levar em conta Deus. É o que Tiago diz. Alguém diz assim, olha, amanhã nós vamos para tal cidade e lá nós vamos ficar um ano e lá nós vamos ganhar muito dinheiro, nós vamos contratar, fazer muitos contratos. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui a um segundo. A nossa vida está nas mãos de Deus, porque Ele que dá, Ele que tira a vida. Está lá em 1 Samuel 2:6. Como é que podemos fazer planos e projetos achando que somos senhores do tempo, se só Deus é eterno? Quando eu digo, amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer isso, como é que eu posso saber isso, se eu não sei se estarei vivo lá? Quem
sou eu para dizer o que vai acontecer? Tiago diz que quem faz planos e projetos desta maneira demonstra toda a sua presunção, demonstra o domínio da carne na sua vida, porque vive como se Deus não existisse. Então nós não podemos fazer planos, irmão Caramuru? Não podemos fazer projetos? Não. Como eu disse, Deus nos criou para pensar. E quem pensa, faz planos, faz projetos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser que planeja. Lá em Jó 42:2, na versão atualizada, diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus faz planos. O plano da salvação, que é descortinado na Bíblia Sagrada, Deus faz planos. E se Ele nos criou a sua imagem e semelhança, nós também podemos fazer planos. Tiago não está proibindo você de fazer planos, de fazer projetos. O que Tiago está recriminando aqui é que você faça planos e projetos sem levar em conta Deus, sem consultar a Deus. Isso é que está errado. Quando eu digo, amanhã eu vou fazer isso, no ano que vem eu vou fazer isso, eu não estou levando em conta a vontade de Deus. Eu não estou perguntando se Deus quer ou não. Eu estou vivendo como se Deus não existisse. E isso é errado. Fazer projetos e planos à revelia de Deus, me colocando no lugar de Deus, como Senhor do tempo, como se o tempo estivesse à minha disposição, como se eu soubesse o que vai acontecer no futuro. Por isso é que Tiago diz, em vez de você dizer, amanhã eu vou fazer isso, depois de amanhã eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer isso, como dizia o saudoso pastor Walter Marques de Mello, eu tenho que dizer, amanhã eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer isso, se o Senhor quiser. É isso que diz aqui o texto. Se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Existem duas condições para o planejamento. Planejar não é proibido. Planejar é inevitável, porque eu e você fomos criados seres racionais, pensantes. E todo ser pensante planeja. Mas existem duas condições para o nosso planejamento. Em primeiro lugar, é a vontade de Deus. Eu preciso consultar a Deus. Quando eu fizer o meu plano, quando eu fizer o meu projeto, eu preciso consultar a Deus para saber se Deus aprova ou não o meu projeto. E aí nós voltamos aqui, já falamos algumas vezes aqui, que eu digo que tem dois tipos de crentes. O crente medida provisória e o crente projeto de lei. O que quer dizer isso, irmão Caramuru? Os irmãos sabem que na nossa Constituição, o presidente da República ele pode tomar duas atitudes. Ele pode enviar um projeto de lei ao Congresso Nacional e ele pode editar uma medida provisória com força de lei. O que é a medida provisória com força de lei? É um documento que é assinado pelo presidente e que assim que é assinado pelo presidente já está valendo. A Constituição diz que nos casos de urgência ou de relevância, o presidente ele já toma uma decisão e ele assina e aquela medida provisória já tem valor de lei. A vontade dele já se faz. Depois ele manda para o Congresso e o Congresso aprova ou não. Se o Congresso não aprovar, a medida provisória deixa de valer. Mas enquanto o Congresso não rejeita, está valendo. Ou seja, a vontade do presidente já prevalece desde a sua assinatura.
O crente medida provisória é aquele crente que já faz as coisas e depois é que pede a aprovação de Deus. Ele planeja e não consulta a Deus, se Deus quer ou não. Depois ele pede para Deus aprovar. É isto que Tiago diz que é presunção humana. Jamais podemos colocar em prática um plano, um projeto, sem antes saber a vontade de Deus. Nós não podemos ser crente medida provisória. Resolver e já fazer e depois pedir para Deus dar um jeito. Não. Isso é presunção. Isso compromete a nossa salvação. Nós nos colocamos no lugar de Deus. É dizer, amanhã eu farei isso. O ano que vem eu farei isso. Sem querer saber o que Deus quer. Já o crente projeto de lei é diferente. O presidente, ele pode mandar para o Congresso um projeto de lei. Lá está o que ele quer que se transforme em lei. O Congresso discute, debate, vota, e só depois que o Congresso aprova é que aquilo vira lei. Então aí, nesse caso, o presidente espera a manifestação da vontade do Congresso Nacional. E só se o Congresso aprovar é que aquele plano, aquele projeto vira lei. Nós crentes devemos ser crentes projetos de lei. Fazer planos, fazer projetos. Isso não é proibido. Deus nos deu esta capacidade. Mas nós devemos consultar a Deus. Perguntar se esta é a vontade de Deus. Se o Senhor quiser. Mas tem uma outra condição. E se vivermos? Porque a vida não está nas nossas mãos. A vida pertence a Deus. É Ele quem dá e é Ele quem tira. Está lá em 1 Samuel 2:6. Então nós também temos que saber que os planos e os projetos que fazemos dependem de nós termos vida. São estas duas condições. Nós temos que ter consciência, irmãos, de que nossa existência é efêmera aqui nesta terra. Diz Tiago que é como um vapor que aparece e desaparece. Sabe aquele vapor que sai da chaleira que está com a água fervendo? Que a gente vê e de repente não vê mais? Eu e você não podemos esquecer que a nossa duração de vida nesta terra é muito pequena em comparação à grandeza de Deus. Não devemos nos esquecer que nós estamos nas mãos de Deus e que por isso devemos estar sempre preparados para nos encontrar com Ele. Como diz o profeta, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nós devemos ter esta consciência. E quando nós temos consciência de que nossa existência terrena aqui é pequena, nós temos que nos humilhar diante de Deus e viver na dependência de Deus e em comunhão com Deus. Os filósofos existencialistas do século XX, eles meditaram sobre a existência terrena, sobre a existência humana na face da Terra. E eles chegaram ao desespero por causa disso. Eles chegaram ao conhecimento de que o homem é o único ser na face da Terra que sabe que vai morrer. E quando ele sabe que vai morrer, este conhecimento faz com que ele passe angustiado. Ele viva angustiado, na angústia da morte. E esses existencialistas que não criam em Deus, a maior parte deles, como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, eles então, diante desta angústia, elaboraram um projeto de vida para os homens, dizendo, aproveitem o quanto possam esta existência terrena, porque ela vai acabar logo. E Jean-Paul Sartre acabou criando um lema, que foi um lema lá dos estudantes na década de 68, principalmente na França, em 1968, e que é um dos lemas do mundo hoje em dia, é proibido proibir. É daí que veio os hippies, veio toda aquela contracultura, todo aquele movimento da contracultura juvenil, que tão mal tem feito ao mundo, aquela revolta
Porque o homem sabia que ia existir por pouco tempo. E ao invés de se voltar a Deus, que é quem pode lhe dar a eternidade, a vida eterna, se ele só pensa nas coisas terrenas, ele se envolve ainda mais com o pecado. Não façamos assim. Temos consciência que a nossa existência é pequena, é terrena. É como o vapor que aparece e desaparece. Como diz Jó, lá no capítulo 7, versículo 6. Jó fala que os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e perecem sem esperança. Diante da brevidade da vida, mais do que nunca devemos buscar a Deus, porque é Ele que nos concede a vida eterna. É Ele que é o legislador, é Ele que é o juiz, é Ele quem vai nos dar a exaltação e o êxito. Não são os prazeres deste mundo. Não é não aceitar o domínio de Deus. Não, ao contrário. É sujeitar-se a Deus. E assim, certamente, nós alcançaremos a glória. Porque o problema é esse. Quando nós não levamos em conta Deus nos nossos projetos, nos nossos planos, nós queremos nos glorificar. Nós buscamos a glória humana. É esta glória que os existencialistas queriam ter. O prazer a todo custo, a ausência de limite, a curtição da vida agora, já que ela vai acabar logo. Isso é buscar a glória humana. E esta glória, diz Tiago, ela é maligna. Mas eu e você estamos aqui para glorificar a Deus e buscar a glória de Deus. Nós estamos seguindo os mesmos passos de Jesus. E Jesus lá na oração sacerdotal, capítulo 17 de João, no versículo 4, ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Jesus veio a este mundo para glorificar ao Pai. E nós estamos neste mundo para glorificar a Deus. E nós glorificamos a Deus através das boas obras, através de um comportamento em que nós mostramos a nossa humildade, a nossa dependência de Deus, em que nós mostramos a nossa obediência a Deus, em que nós mostramos que Deus é o Senhor e nós somos servos. Jesus disse isso no Sermão do Monte. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós estamos aqui para glorificar a Deus. Nós estamos aqui para mostrar aos homens que Ele é o nosso Pai, que nós somos seus servos obedientes, que nós não somos presunçosos, que por isso nós não julgamos as pessoas, mas julgamos as atitudes das pessoas à luz da reta justiça, que é a verdade, que é a palavra de Deus. Nós somos cumpridores da lei de Deus. Nós não estamos aqui para fazer planos e projetos para a nossa glorificação. Nós fazemos planos e projetos e os submetemos à vontade de Deus, porque nós queremos fazer a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E como nós estamos glorificando a Deus aqui na terra, nós seremos glorificados por Ele, como foi Jesus. Como Jesus não teve por pretensão ser igual a Deus, embora fosse Deus, e se humilhou, e foi servo, e considerou os outros superiores a si mesmo, não falou mal dos outros, mas cumpriu a vontade de Deus, cumpriu o plano de Deus na sua vida, Deus o exaltou soberanamente sobre todos os homens. E da mesma maneira, se nós não considerarmos os outros inferiores a nós, considerarmos os outros superiores a nós, nos humilharmos, não querermos ser o modelo do bem, do mal, do certo ou do errado, formos humildes a ponto de não julgarmos as pessoas, mas julgarmos as atitudes das pessoas à luz da palavra de Deus,
nós iremos glorificar a Deus aqui na terra. E também seremos exaltados no dia do arrebatamento da igreja. Amém.